Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês e que o meu Senhor, Espírito Santo, venha iluminar o entendimento de vocês e me dar palavras para exprimir aquilo que Ele me tem dado, para falar para vocês o que vocês vão compreender, vão entender e vão aplicar em suas vidas. Olha, nós falamos ontem a respeito de que Deus falou a glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa. A primeira casa foi o templo, você já sabe. A segunda casa é você. A segunda casa você, sou eu, cada um de nós. Só que essa casa, enquanto não descer a glória de Deus, essa casa vai estar em ruínas. Essa casa vai estar cheia de problemas, vazamento. Imagine uma casa com vazamento, com mofo, o teto furado. Imagina uma casa no meio do barranco, a ponto de o barranco acabar e a casa descer e haver desastre. Pois é isso aí. Enquanto uma pessoa não tem o Espírito Santo, não é batizada com o Espírito Santo, não é selada com o Espírito Santo, a casa dela, quer dizer, o corpo dela, a vida dela, está em ruínas. Está em ruínas. Está pronta para cair, desabar. Então, você, amiga e amigo, pense bem nisso. Pense muito bem nisso. Às vezes você pode ter uma casa maravilhosa, segura, bonita, bem arrumada, mas talvez seja assim a sua vida. Do lado de fora, tudo bonito, tudo perfeito, mas lá dentro de você, a casa está em ruínas. Por quê? Porque falta o Espírito Santo. Puxa, é muito forte isso. Isso é demais. Se as pessoas entendessem. Vamos lá. Espírito Santo, me ajuda aqui a ajudar o teu servo, teu povo, tua igreja, em nome de Jesus. Quando Deus apareceu para Abraão, seria bom você ler depois, capítulo 15 de Gênesis. Deus apareceu para Abraão e, em visão, disse para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus não precisava falar o grandíssimo galardão. Eu sou contigo, já é o suficiente. Mas ele quis enfatizar a grandeza que ele estava passando para Abraão. Então Deus falou para Abraão. Abraão respondeu. Quando Deus falou com ele, ele respondeu: mas Senhor, o que o Senhor vai me dar se eu não tenho filhos? E disse mais: eis que não me tem dado filhos, e eis que um nascido na minha casa, um filho de uma escrava, será o meu herdeiro. E a palavra do Senhor voltou para ele dizendo: não, este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair de tuas entranhas, este será o seu herdeiro. Então, depois que Deus fez essas promessas, já tinha feito outras promessas, Abraão continuava assim, inquieto, porque ele não tinha visão da grandeza de Deus. Mesmo Deus falando com ele, é o que acontece com a gente. A gente lê a Bíblia
e ver promessas magníficas, a gente não consegue captar o espírito daquelas promessas. Então a gente fica cheio de dúvidas, de medos, incertezas, insegurança, ansiedades. Oh, meu Deus, por que não aconteceu isso ainda? Por que não aconteceu aquilo ainda? Por que eu estou assim? Por que eu estou assado? Por quê? Por quê? Por quê? Então, todos esses questionamentos surgem por conta da falta, da ausência do Espírito Santo. É isso. Você imagine quando o Espírito Santo desce sobre uma pessoa, a visão dessa pessoa, os olhos espirituais, o entendimento espiritual, os sonhos espirituais. Tudo se torna grandiosíssimo. E é exatamente esse o objetivo de Deus. Ele quer descer sobre você, sobre a sua casa, quer dizer, sua casa de barro, a sua vida. Sua vida. Mas você, talvez, desculpa eu falar assim tão direto, mas eu não encontro outra palavra, outra forma de falar. Eu acho que... Presta atenção. Às vezes você está preocupado com o seu ente querido, o seu namorado, sua namorada, seu noivo, seu marido, sua esposa. Você está preocupado com um filho, com uma outra pessoa, qualquer que seja pessoa. Você está preocupado com outra pessoa quando você está em estado de, digamos assim, calamidade pública, digamos assim. O seu estado de espiritual está mal. Você vive em dúvidas, mas você está preocupado com outra pessoa. Você está preocupado com aquilo ali, com aquilo lá, etc. Abraão estava nessa situação. Abraão tinha esse entendimento. Poxa, mas só em Deus falar com Abraão e fazer uma promessa pessoalmente, poxa, já era para Abraão entender, pô, vou arrebentar. É ou não é? Fala a verdade. Se fosse com você, não seria assim? Pô, vou arrebentar. Deus está falando. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu não estou vendo Deus, mas eu estou ouvindo a voz de Deus. Então, era para arrebentar. Mas Abraão não conseguia perceber a grandeza, a magnitude, a amplitude do que estava acontecendo com ele ali diante de Deus. Deus estava a falar com ele. Então, ele creu no Senhor. E essa crença, essa fé na palavra, o fez justo diante de Deus. Quer dizer, a fé, a crença na palavra do Senhor é que nos justifica diante de Deus. Deus nos perdoa, nos lava, nos purifica, quando nós cremos nas promessas dele. Quando você crê na promessa de Jesus e fixa essa promessa na sua cabeça e fica com ela dia e noite, dorme com ela, levanta com ela, vai tomar banho com ela, você faz qualquer coisa com ela, mas você vai trabalhar com ela. Essa ideia, essa palavra, essa voz, é Deus falando com você, é Deus animando você, é Deus falando, olha, eu sou contigo. Mesmo assim, por conta das preocupações, ficar olhando para um lado, olhando para o outro, deixar de olhar para frente e para o alto, então a pessoa vai ficar patinando. Ela vai na igreja, ela cumpre os seus votos, cumpre os seus compromissos com Deus, ela ajuda outras pessoas, ela faz benefícios, bondades para outras pessoas, ela é uma pessoa bondosa, ela é uma pessoa leal, fiel, ela é uma pessoa que não vive no pecado. Pô, tudo legal com ela, foi o caso de Abraão, mas aquela ideia, poxa, o que adianta a minha riqueza? O que adianta a minha saúde? O que adianta ter uma esposa maravilhosa, uma casa? Enfim, eu ter riqueza,
se eu não tenho filho, se eu não tenho herdeiro, se eu não tenho quem vai dar continuidade à minha família? Abraão ficava inquieto. Ele creu. Então, Deus o lembrou de onde ele veio. Deus o lembrou de onde ele veio. Fui eu que tirei você de Ur dos Caldeus. Você se lembra? Eu falei para você sair de lá. Você saiu de Ur. Se lembra? Foi isso que eu fiz com você. É a mesma coisa que Deus fala com você, conosco. Lembra de onde você saiu. Como você era viciado, você era perturbado, você era doente, você era isso, você era aquilo. E agora você está bem. E ainda assim você fica inseguro com respeito ao que eu quero fazer com você. Eu quero descer e fazer morada dentro de você. Isso é muito mais do que tudo que Deus falou com Abraão, melhor, tudo que Deus falou com Abraão é grandiosíssimo. Mas você imagine agora, quando você receber o Espírito Santo, o que vai acontecer? Deus vai estar com você 24 horas por dia, não vai aparecer de vez em quando não, como foi com Abraão. Deus falou com Abraão durante 7 vezes. Deus apareceu para Abraão 7 vezes. Mas quando ele desce sobre a gente, ele fica 24 horas falando com a gente, ele lembra a nossa cabeça, ele dirige a nossa consciência, a nossa cabeça, o nosso coração. 24 horas, ele está falando, sempre ele está lembrando a palavra dele. 24, é o Espírito Santo, 24 horas por dia. E pelo resto da vida. Isso, minha amiga e meu amigo, é o que Deus quer fazer com você. Ele não quer fazer com você como ele fez com Abraão, não, de aparecer 7 vezes. Ele quer aparecer para você o tempo todo, o dia todo. Isso é muito grande, isso é glorioso demais. Então, Abraão perguntou a Deus, como, olha só, Senhor Deus, como saberei que hei de herdar essas promessas tuas, essas terras, essas coisas todas? Como, Senhor? Como? Me diga. Olha só, Abraão estava ouvindo a voz de Deus, mas ainda assim fez perguntas. Você lê a Bíblia, você conhece os versículos da Bíblia, mas você fica a indagar. Como isso? Como aquilo? Quer dizer, você fica suscitando a dúvida dentro de si. É óbvio que se você começa a fazer perguntinha daqui, perguntinha dali, etc, 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 o que vai acontecer? O diabo vai aproveitar essa sua insegurança e vai trazer mais dúvidas, e vai trazer mais medo. Ele vai soprar também suas ideias satânicas. Então você fica com uma luta, uma guerra tremenda, tremenda. Por quê? Você fica lutando, Deus está falando. Por outro lado, o diabo também está falando. Ele falou com Jesus, não vai falar com a gente. Então, minha amiga, como é que você vai fazer para resolver esse problema? É isso que você quer saber, não é? Aliança com Deus. Foi o que Deus fez com Abraão. Olha só, Deus estava falando com Abraão, mas Abraão também estava questionando. Mesmo depois de que ele creu, mesmo depois de crido, ele perguntou. Ele disse, é muito forte isso, ele disse assim, Senhor Deus, como saberei que hei de herdar tudo isso que o Senhor está prometendo? Como? A visão de Abraão ainda estava turvada. A rola e um pombinho. Eu não sei ainda o porquê Deus falou, toma-me uma bezerra de 3 anos, cabra de 3 anos e carneiro de 3 anos. Uma pomba e um pombinho. Não sei por que Deus escolheu estes animais. Eu não sei, ainda não, eu não tive essa revelação.
Quando eu tiver, eu falo para vocês. Mas mandou que tomasse aqueles animais. E disse depois, pega esses animais, parta-os pelo meio e ponha-os uma de frente da outra. Põe aqui, cada parte deles de frente para a outra. Mas as aves não partiu. Ora, Deus estava fazendo uma aliança com Abraão. Estava mostrando para Abraão o que ele iria fazer fisicamente. E assim era antigamente, quando duas pessoas faziam negócios, alianças. Quando havia aliança, tinha que haver sangue. Eles costumavam partir o animal ao meio e as duas pessoas que faziam aliança, que entravam em aliança, passavam pelo meio das partes do animal ou dos animais, querendo dizer o seguinte: olha, se eu não cumprir a minha parte, a minha palavra com você, você tem o direito de fazer comigo o que foi feito com esses animais. Um falava para o outro. Então os dois passavam pelo meio dos animais, pelas partes dos animais. Isso é muito forte, minha amiga, meu amigo. Porque isso acontece também no casamento, no matrimônio. Eu vou falar sobre isso numa outra oportunidade. Porque o casamento é uma aliança que a gente faz. Por isso que a gente costuma usar aliança no dedo. É uma aliança que, quando a pessoa tem uma aliança no dedo, é que ela está comprometida. Ela não... Acabou. A vida dela é para viver em função da outra que ela comprometeu, que ela se comprometeu, que ela empenhou a sua palavra. E Deus, minha amiga e meu amigo, fez isso com Abraão. Deus disse para Abraão, em outras palavras: olha, Abraão, se eu não cumprir com a minha palavra, você tem o direito de fazer comigo o que foi feito com esses animais, me partir pelo meio. É isso que Deus está falando. E quando Deus passou ali entre as partes, Abraão não passou, não. Ele tinha só que crer. Então o fogo, a presença do Altíssimo, do Todo-Poderoso, passou entre as partes daqueles animais. Foi isso que Jesus fez no Calvário. Aliança envolve sangue. Casamento envolve sangue. Matrimônio envolve sangue. Envolve sangue porque há o sacrifício. O sacrifício. Os animais eram sacrificados para que houvesse ou firmasse uma aliança entre duas pessoas. Empenho da palavra de um para com o outro. E Deus empenhou a sua palavra com Abraão, passando no meio das partes daqueles animais. Jesus veio ao mundo e foi feito o próprio Cordeiro de Deus. Por isso que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus. Ele foi transpassado, foi moído por causa das nossas culpas, dos nossos pecados. Deus empenhou a palavra dele e foi o próprio sacrifício para afirmar para você, para mim, para todos nós, que, olha, não tem nada nesse mundo que vai impedir-me de cumprir a minha palavra. Nem os céus, nem a terra, nem o inferno. Deus honra
a sua palavra. Deus honra a sua santa palavra. Ele falou, mas ele também se fez o próprio sacrifício, empenhando a sua palavra, dando o seu próprio sangue, empenhando assim a sua vida, para fazer um pacto, uma aliança com aqueles que nele creem. Então, o dia que eu tive o meu encontro com Jesus, eu renunciei. Eu dei o meu sangue, que quer dizer a minha vontade, os meus desejos, os meus sonhos, as minhas cobiças, os meus projetos pessoais. Eu coloquei tudo no altar. Está aqui, meu Pai, a minha vida. Eu abri mão desse mundo. Eu virei as costas para esse mundo. Eu morri também. Eu crucifiquei também o meu ser, o meu corpo, para este mundo também. Então, é isso que Deus espera de você, amiga e amigo. Você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, não é porque você não mereceu, não. É porque você não deu, você não sacrificou o seu eu, o seu coração, seus desejos, suas vontades. Enquanto você permanecer querendo realizar a sua vontade, você não vai dar o seu coração, a sua vontade para Deus. Você não vai fazer isso. Consequentemente, não vai receber também a promessa de Deus. O Espírito Santo é a promessa de Deus. Jesus prometeu, Deus prometeu, dizendo: a glória da última casa será maior. Por quê? Porque a glória da última casa seria você, eu, cada pessoa que se dispusesse a sacrificar o seu sangue, sua vontade, seus desejos, seus sonhos, suas cobiças, o mundo, para seguir Jesus. Foi por isso que o apóstolo Paulo diz: eu crucifiquei a minha carne para o mundo. O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então, muita gente não recebe o batismo com o Espírito Santo, mesmo estando na igreja, fazendo jejuns de Daniel, fazendo jejum de comida e etc., porque não sacrificaram. Muita gente não sacrificou ainda a sua vontade. Por isso, não tiveram ainda, ou não teve ainda, o Espírito Santo. Não recebeu o Espírito Santo. Ninguém mais quer, nem nos céus, nem na terra, ninguém mais quer descer e fazer morada dentro de nós do que o próprio Deus. Ele quer fazer isso. Ele tem mais interesse do que nós. Tanto nome santificado em nossas vidas, por onde quer que nós for. O Santo venha iluminar o seu entendimento. Leia o capítulo 15 de Gênesis, mas leia meditando, avaliando, pesando cada palavra, observando a vírgula, as vírgulas, a pontuação, quem fala e quem está ouvindo. Pense, medite, você vai ver. Deus quer descer sobre você, minha amiga e meu amigo. Deus quer morar dentro de você. Você é a casa que Ele quer morar. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Você acha que Deus vai morar em templo, em casa de pedra? Não! Claro que não! Se ele vive a eternidade no trono de glória, vai morar, deixar o trono de glória e morar dentro de uma casa? Não, minha amiga, meu amigo. A igreja do Senhor Jesus é espiritual,
Ali está o Altíssimo. Se você estiver presa, ali estará o Altíssimo dentro de você. Se você estiver doente, acamada, num leito de dor, qualquer que seja a sua situação, o Espírito Santo está ali. Você é a morada dele. E você pode falar com ele. Você não vai depender do pastor, do bispo, da igreja. Você não vai depender de ninguém. Você vai viver, você e ele você. Você vai viver na dependência dele. Isso é que Deus quer fazer. Você não ficar dependendo de ninguém. Ele quer fazer de você livre. Livre, mas não é só livre das suas mazelas, não. Ele quer fazer você livre de tudo e de todos. Ele quer ficar dentro de você para que você venha depender dele dia após dia após dia. Isso é casamento, minha amiga. Isso é matrimônio. Isso é aliança com Deus. Não quiser ir, não quiser fazer aliança com Deus, se a sua mulher não quiser, se os seus filhos não quiserem, se seus pais não quiserem, isso é problema deles. Mas você não pode ficar na dependência de fulano, beltrano ou ciclano. Você tem que, fazer aliança com Deus, colocar toda a sua vida no altar, você ser o Cordeiro de Deus. Você ser, digamos assim, a cabra, essa cabrazinha que está aqui escrito, ou a bezerra. Ali, eu sou a bezerra, eu sou a cabra, eu sou o carneirinho, ou eu sou uma rolinha, ou eu sou um pombinho. Estou aqui, eis-me aqui, Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida. Essa é a vontade de Deus para você. Deus quer morar dentro de você. Ele não quer habitar em lugar nenhum. Ele quer estar habitando dentro de você, de forma que ele viva com você 24 horas por dia pelo resto da eternidade. O resto da eternidade. Quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela não morre nunca. Ela é promovida. Ela entra no sono e acorda. Ela dorme, adormece e acorda no reino dos céus. Ah, isso é muito grande. Eu vou falar mais a respeito disso amanhã, sobre essa aliança com Deus, que tem tanta coisa. Eu tenho tanta coisa para ler, eu gostaria de dar tudo de uma vez, mas não dá. Não dá porque nem todos têm capacidade, não intelectual, mas espiritual, para receber tão grandiosa revelação. Amanhã falaremos mais, se você quiser. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.